Take a look at what happened. Meus amigos, tudo bem? Eu quero aproveitar mais este ensejo para nesta oportunidade a gente compartilhar aquilo que nós entendemos que seja compartilhado. E eu peço logo no início, peço permissão a vocês para compartilhar algumas perguntas. A primeira é a seguinte: vocês conhecem a expressão "ninguém chuta cachorro morto"? Penso que vocês devem conhecer, por outro lado, a admoestação, o conselho paulino: desperta-te, ó tu que dormes. E vamos compartilhar outras perguntas. Formulemos alguns questionamentos. Vocês, meus amigos, vocês têm percebido que, em nome da democracia, têm se libertado injustificadamente condenados e mantido na prisão aquelas pessoas inocentes? Vocês têm notado um arrepio, um desrespeito à nossa legislação, geralmente por aqueles que dizem defender a democracia? Vocês têm notado que os que se intitulam democratas, eles lutam até hoje pelo direito à saída daqueles que foram condenados? E, de certa forma, hoje nós estamos convivendo com uma espécie de alvará, uma licença para o roubo e para o furto? Isso mesmo. No estado da Califórnia, governado por um democrata, de certa forma, trata-se de uma mera contravenção o roubo ou o furto de um produto de pouca monta, de valor insignificante. Mas como nós podemos entender algo que seja de pouca monta? É aquela mercadoria que foi roubada ou furtada cujo valor não supere $950. Em nossa moeda, aproximadamente R$5.300. Vocês tiveram notícia a respeito dessa espécie de alvará para o roubo e para o furto? Certamente vocês tiveram notícia, chegaram ao seu conhecimento, a declaração recente do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, de que ele, no entender dele, a liberação da maconha pela Suprema Corte aliviará a superlotação das prisões. Os democratas. De um lado, os democratas levantando a bandeira da ressocialização daqueles que foram condenados. Mas, de outro lado, o que fica patente, o que fica claro, em verdade, é que eles estão procurando é o esvaziamento das prisões. Flagrante, o incentivo para o roubo, para o furto. Notamos de forma clara o fomento à drogadição, a saída de presos condenados depois de um devido processo legal. Por conta disso, em que ambiente nós nos encontramos? Aí, certamente nós iremos compreender, nós iremos entender o motivo de muitos comerciantes eles acharem hoje menos prejudicial encerrar as suas atividades comerciais do que lidar com a crescente onda de roubos e furtos no varejo e terem de assistir ainda quase que de forma passiva na via pública, diante do seu comércio, o trágico fim daqueles que são
vítimas da drogadição. Drogadição essa incentivada por aqueles que dizem defendê-los. Não resta dúvida, grave é o número de violência doméstica, a ponto de ser criticada até mesmo pelo nosso atual presidente, que chegou a rotular esta prática como repudiável. Mas é muito grave quando se trata de algo tão sério em tom jocoso. É muito grave o fato de que o nosso atual presidente ele justifique a violência doméstica se ela foi praticada por um corintiano ao retornar do estádio para sua casa. Mas, segundo o nosso atual presidente, nós devemos lutar contra estes monstros. Estes monstros, desde que não sejam corintianos. Então, que monstros? Nós precisamos dilatar a nossa visão. Ele, recentemente, o atual presidente, respondeu sobre a repudiável gravidez decorrente de estupro. O nosso atual presidente ele foi sensível ao desabafar sobre a necessidade de aborto em caso de gravidez por estupro em adolescente. Ele exclamou: "Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Que monstro vai sair do ventre dessa menina?" Através da fala de alguém, nós conhecemos o seu mundo íntimo. Será que, neste caso, o atual presidente ele considere justificável o estupro se for praticado por um corintiano? Estes relatos são indubitavelmente desoladores, mas o que causa espanto é o fato de que, enquanto no passado eles rotulavam de genocida o anterior presidente, ainda existem pessoas que tentam lançar o nome do nosso atual presidente como alguém que mereça receber o Prêmio Nobel da Paz. Ora, ninguém merece melhor este título do que aquele que defenda o terrorismo. De fato, os termos empatia e psicopatia se encontram conceituados no dicionário. Mas, em verdade, são poucos aqueles que entendem o significado real destas palavras. Enquanto muitos vivem sem freio, e eles mesmo assim são aclamados pela ignorância, aqueles que são realmente éticos sofrem o repúdio desta mesma sociedade, na maioria bestializada. Enquanto isso, não cansaremos de apresentar o convite à conscientização, à educação, porque a educação, a conscientização tem dilatado, tem nos despertado de um sono profundo. Devemos nos perguntar: o que significa educar? O que significa conscientizar? Nas palavras de Aristóteles, educar é algo muito sério, porque a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Sêneca disse entre nós: a educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida. E nas palavras de Robert Orben: se você acha que educação é cara, experimente a ignorância. Conscientizar e se educar, de fato, não é uma tarefa fácil. Educar é vencer a si mesmo e é também aprender a escolher o melhor, tornar-se cada dia melhor. A educação tende-nos a levar ao autoconhecimento. Por isso que a maioria, se não todos os governos autoritários, que não pensa, que não trabalha para o povo, eles promovem e fomentam a ignorância. Porque o autoconhecimento, a educação dilata a nossa visão.
A maioria das pessoas, em pleno século XXI, não percebe que muitos matam para chegar ao poder. Muitos matam para se manter no poder. E pior, a maioria esmagadora se entrega ao crime para continuar levando uma vida criminosa. Graciosamente? Claro que não. Certamente você já ouviu alguém dizer, repito, ninguém chuta cachorro morto. Ou seja, quando o sistema ele pretende evaporar alguém da sociedade, quando o sistema quer matar alguém que incomoda, eles alimentam a ideia de matá-lo. Por quê? Porque ele incomoda, ele atrapalha. Ele atrapalha os interesses de um governo oculto, que, muito embora fale em povo e em democracia, são verdadeiros vampiros de uma sociedade sedenta de educação. Não se chuta cachorro morto. Quando alguém incomoda, despertemo-nos. Certamente seja esta a pessoa a nos representar. E para finalizar, eu quero compartilhar com vocês a fala de alguém totalmente suspeito para que não nos rotulem de fanáticos. Compartilho o que disse no dia 17 de janeiro de 2023 o general Sérgio Etchegoyen. Ele que comandou o Gabinete de Segurança Institucional durante o governo de Michel Temer. Por que assim o faço? Para que todos despertem, para que todos nós nos despertemos e não sejamos vítimas de falácias, de ilusões, de enganos. Despertemo-nos, todos nós que ainda estamos dormindo. Um abraço. Assista o vídeo a seguir e cheguem à sua própria conclusão. Até breve. Se Lula ou ganhasse Bolsonaro, seriam anos muito difíceis, na minha opinião. E a forma como a eleição foi conduzida, o resultado apertado, a forma como o presidente Bolsonaro se conduziu entre os dois turnos e após o segundo turno, a frustração, o descrédito de imensa parte da população nas instituições, principalmente nas cortes mais altas, no Tribunal Superior Eleitoral, no STF, que tem descrédito. Isso é um fato, eu não estou aqui... Dizendo nem a novidade. Isso é um fato. É o que todo mundo carecem de credibilidade. E essa não é uma questão que eu não saberia, honestamente, eu digo sempre o seguinte, eu não saberia analisar as decisões do STF, eu não sou especialista na área, mas eu vejo especialistas respeitáveis, como o ministro Marco Aurélio Mello, por exemplo, que são críticos muito severos, muito afirmativos quanto ao que eles chamam de exageros do que está acontecendo. Ontem mesmo nós vimos o presidente da OAB do Rio Grande do Sul com uma crítica direta e clara, né? O STF está descumprindo a Constituição, mais objetiva e menos panfletária ou menos jornalística, sem ofensa, estou falando de menos sensacionalista do que ele está tendo. Mas o fato é sensacionalista. Mas o fato... Não pode fugir do fato. Tratar 1.500 pessoas como 1.500 terroristas é sensacionalismo que só vai desmoralizar o processo. Nós temos 1.500 terroristas que invadiram... Não são 1.500. Que invadiram as sedes do Palácio dos Três Poderes, não produziram uma morte, não derrubaram ninguém, não levaram ninguém para substituir o derrubado, entraram mansamente em ônibus, foram reunidos no ginásio da Polícia Federal, sem nenhum critério de segregação e segurança, como é feito nesses casos, se fossem 1.500 terroristas. Eu acho que, eu já dei minha opinião, acho que o presidente Bolsonaro perdeu a eleição para ele. Sim.
Foram muitos equívocos, muitas coisas ditas impróprias. Não preciso repetir aqui, todo mundo deve lembrar da campanha. Mas eu acho também, Paulo Sérgio, que ele sofreu uma marcação homem a homem o campo inteiro pela imprensa, parte da imprensa, a Rede Globo foi uma delas, que ultrapassou todos os limites da razoabilidade. Até porque teve coisas que eram mentirosas e aconteciam. Foi colocado criminosos dentro ou seja, vocês lembram das notícias, foram gravações que não existiram no condomínio que ele morava, gente que era qualquer coisa que acontecia no país era culpa do Bolsonaro e era noticiado com uma lente que amplificava muito o episódio. Eu acho que é preciso reconhecer isso. Acho que é uma questão que essa imprensa que tomou parte na eleição, ela vai ter um dia que explicar isso, né? Porque eu sempre entendi a imprensa, independente de eu concordar ou não concordar. Como na Revolução em 64. Festa na redação do Estadão, na Folha de São Paulo, na Globo, todo mundo apoiou a Revolução. E depois ficaram 30 anos depois explicando por quê. Eu acho que a imprensa, quando a imprensa se posiciona como parte, ela perde a credibilidade. Ou seja, eu acho que isso é uma... eu não sou obrigado a acreditar numa imprensa que tem uma parte, independente se eu voto ou não naquela parte, né? Naquele lá. Não é essa a questão. Mas quando ela se posiciona como parte, eu tenho que duvidar do que vem noticiado. E é o que eu tenho feito. Eu abandonei muito o noticiário esse que a gente está recebendo pela internet, por essas coisas, até porque muitas coisas eu sei como aconteceram, eu vi acontecer e chegava a notícia completamente distorcida. Eu acho que esse é um problema desse momento que nós vivemos e que vai ter que ser reencontrado em determinado momento. Obviamente que não se pode generalizar isso. Eu não estou fazendo nenhuma generalização. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, Paulo Sérgio, muito difícil, mas que não tem novidade. Não tem nenhuma novidade a reação. Ou seja, quando eu falei um pouquinho antes que a gente precisa tratar com mais objetividade, mais seriedade do que a gente está vivendo, é porque o que a gente viu de novidade na reação do governo ao episódio da Praça dos Três Poderes? Ou seja, existem nos livros, nas matérias, nos livros, nos tratados que cuidam de gestão de crise, todos eles coincidem que tem dois momentos que são sintomáticos e que é preciso rever o que se está fazendo. E são dois momentos subsequentes. O primeiro é quando a pessoa, a autoridade, o responsável ou os responsáveis começam a se esquivar da culpa. E o passo seguinte é achar o culpado. Então, o que nós estamos vendo em Brasília é a mesma técnica utilizada no Mensalão, no Petrolão e em outros escândalos que aconteceram. Eu não vi, não é comigo, eu não sabia, não me contaram. Achar que ninguém tem responsabilidade nisso, que ninguém tem nada poderia ser feito e que foi uma grande surpresa, é muito fácil. É muito fácil. Porque aí eu saio encontrando os culpados de sempre, né? Entre a Maré e o Rochedo. A cena final do Casablanca, né? Do filme, do clássico Casablanca. Prenda os suspeitos de sempre, né? Ou seja, encontra-se e sai. E é o que foi feito. É o que foi feito com esse mesmo grupo político nos outros governos. Procurar culpados. Hoje não tem culpado por nada do que aconteceu. Ora, não tem cabimento. Não tem nenhum cabimento. Que pudesse ter uma liderança consciente. Se surgisse ali um terço, uma pessoa capaz de abrir os olhos dessas pessoas, por certo a direita tinha tido uma vida melhor e tinha preparado seu futuro. Até para os representantes de direita, essa turma do PL, que foi eleita e tudo mais, ficou difícil agora de fazer oposição. Ficou muito difícil. E as Forças Armadas? Aí que eu lhe pergunto. Bom, vamos lá.
Eu acho que o segmento político brasileiro deve muito à sociedade brasileira porque cometeu um erro básico. Ou seja, os políticos chegaram à conclusão que o presidente Bolsonaro tinha que ser afastado. Chegou-se a essa conclusão. A justiça, as cortes mais altas também não gostavam dele. Criou-se uma grande aliança informal, enfim, diversas pressões. E foram buscar o presidente Lula como sujeito capaz, como candidato capaz de derrotar Bolsonaro. Alongaram a crise que nós vamos viver, porque nós teremos 4 anos muito difíceis, porque a vitória foi apertadíssima, 1, alguma coisa, menos de 2%, alongaram a agonia, trouxeram de volta um presidente que tem coisas muito complicadas nas últimas administrações para resolver, para explicar, e a gente vive um momento muito difícil de prever o que vai acontecer, muito difícil de prever o que vai acontecer para o Brasil, até porque, como eu disse, nós dois concordamos. Eu não imaginava que fôssemos ter o episódio do dia 8 de janeiro. O novo governo, o governo eleito, assumiu e não consegue governar, Paulo Sérgio. Nunca, mesmo antes do 8 de janeiro, e eu dizia antes do 8 de janeiro, um ex-presidente durou tanto na manchete, porque o governo só falava do ex-governo. Ou seja, falar mal do governo incumbente pode até ajudar a ganhar a eleição. É uma tática utilizada para ganhar a eleição, mas não ajuda a governar. É preciso governar. É preciso governar. Então vem numa busca desesperada por culpados e gente para colocar a culpa. As Forças Armadas foram instrumentalizadas pelos dois lados na campanha eleitoral. O candidato Bolsonaro queria utilizar o prestígio das Forças Armadas para uma identificação e a oposição a ele, a candidatura do presidente Lula, jogava as Forças Armadas no colo do Bolsonaro com o anúncio do golpe no dia seguinte, que nunca aconteceu. Foi isso que aconteceu. E as Forças Armadas ficaram. Ora, passou a eleição, veio o triste episódio do dia 8. Passado o triste episódio do dia 8, o presidente Lula, comandante supremo das Forças Armadas, dá uma declaração clara à imprensa, numa reunião com a imprensa, que não confia nas Forças Armadas.